Aleluia, glória a Deus. Paz de Cristo para todos vocês. A palavra do Senhor fala aqui em Provérbios 4. A palavra diz assim no versículo 14: não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o e não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz aqui, aleluia: não andeis pelo caminho dos ímpios, pelo caminho dos maus, porque não dormem, não descansam até fazer tropeçar alguém. A palavra de Deus, ela tem muitas palavras nos alertando e nos orientando para nós fugir da aparência do mal. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, ele disse: há dois caminhos, a porta larga e a porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição. Então o Senhor fala aqui na palavra, em Provérbios 4, aleluia, louvado seja Deus: não ande pela vereda dos ímpios, não ande pelo caminho dos ímpios, não compactue, não concorde com as obras das trevas, aleluia, porque os ímpios perecerão. Louvado seja Deus. Ímpios são aqueles que cometem impiedade, independente dele ser evangélico, crente, cristão, católico, seja lá quem for, é aquele que comete impiedade, é chamado de ímpio. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra fala aqui: evita-o, passa de largo, evita-o. E a Bíblia ainda diz para nós fugir da aparência do mal. Deus colocou esta palavra no meu coração, Provérbios 4. Você pode ler o capítulo inteiro. Aleluia, louvado seja Deus. E diz aqui o 17: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Aleluia. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia, glória a Deus. O justo, que a Bíblia diz, irmãos, não é... Aleluia. O justo é aquele que não pratica impiedade, que ele procura ser justo em tudo que ele faz, em tudo que ela faz. Ela procura ser justa, correta. Justo vem do quê? A palavra justo vem da onde? Vem da palavra justiça. Aleluia. E o que quer dizer justiça para nós seres humanos? Justiça, para fazer justiça para nós seres humanos, é fazer o que é reto, é fazer o que é correto fazer, o que é direito fazer, o que é de boa fama. Aleluia. É o que devemos fazer. E a palavra, ela nos adverte para nós fugir do caminho do ímpio. Aleluia. Os justos, aleluia, serão iluminados e a sua luz vai brilhando cada vez mais até chegar a ser um dia perfeito. Ou seja, aleluia, o justo, aquele que pratica justiça. E o justo é somente aqueles que são crentes, não propriamente,
Não propriamente, porque carregar um título de crente, de cristão, não é uma característica de fidelidade, de que essa pessoa é uma pessoa íntegra, honesta, verdadeira. Não, isso não é uma característica, não é um sinal só porque a pessoa está na igreja, só porque a pessoa é crente, só porque ela se batizou. Isso não denomina ninguém como justo. Justo vem da onde? De praticar o que é justo, de fazer o que é certo, de tomar a decisão correta, de, aleluia, não usar de injustiça com ninguém. É a pessoa que procura ser justo naquilo que ele faz, é não enrolar o outro, não enganar o outro, enfim, é uma série de coisas que envolve a palavra justo, que vem de justiça. Então a Bíblia fala assim: olhai direito e julgai segundo a reta justiça de Deus. E qual que é a reta justiça de Deus? Aleluia! É praticarmos aquilo que é reto. É praticar, olhar direito, ver direito o que é certo, o que não é, e praticar aquilo que é certo, aquilo que é correto para com o próximo, para com qualquer situação. Qualquer situação. Mas nós estamos vendo aí, irmãos, patrões que é injusto com o empregado, não paga o empregado, não paga seus direitos. A pessoa trabalha 10 anos, 15 anos, 20 anos naquela empresa e o dono da empresa, quando a pessoa sai, quando a pessoa é dispensada, o dono da empresa não paga os direitos daquele funcionário, aleluia, por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação. Então nós vemos uma série de injustiças praticadas no mundo por pessoas ímpias, porque o ímpio vem de praticar impiedade. A Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 4 que o justo tem os seus caminhos aplanados e a luz de Deus vai brilhando cada vez mais. Então revela lá em Apocalipse: aquele que é sujo, suje-se ainda, e aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. É a palavra Alavassuri Cantaramanai. Aleluia. Desculpa aí um barulho, irmãos, que aqui do outro lado está tendo uma bagunça aqui do outro lado. Então, aleluia, louvado seja Deus. Quantas injustiças nós vemos. Então, irmãos, até mesmo pessoas crentes que têm lojas, mercados, estabelecimentos, concessionárias, empresas, né? E contrata pessoas para trabalhar, só que não paga direito para essas pessoas. Então, essa classe de pessoas que tem empregados e não paga o correto para o empregado, aleluia, essa pessoa é classificada como um ímpio. Ela está na lista dos ímpios. Que ela praticou uma injustiça, não pagando o empregado, não pagando ao funcionário, aleluia, corretamente. O mundo está cheio de injustiça. E o pior é que os crentes também, no meio evangélico, no meio dos crentes também tem. Sabe, acha que a pessoa não merece aquele valor, acha que a pessoa não merece receber os seus direitos. E Deus sabe com quem que ele está falando aqui, irmãos. Porque Deus me colocou no meu coração Provérbios 4 e falou sobre justiça. Então, se a pessoa crente, o homem crente, a mulher crente, que tem uma empresa, que tem um empregado, que tem funcionários que trabalham para ele, esse homem, esta mulher, esta pessoa, seja qual for a idade dela, se ela não praticar a justiça, se ela não praticar, se não pagar para o empregado as férias, o 13º, tudo que o empregado, que o funcionário tem direito, essa pessoa está classificada como ímpio. O ímpio é aquele que comete impiedade, injustiças. Então, louvado seja Deus, aleluia.
a palavra de Deus ela é clara. Então Deus manda para que nos afastemos dos tais. Aleluia. Nos afastemos dos tais. Evita-o. Passa de largo. Não queira conversa com uma pessoa que você sabe que ela tem uma empresa, ela tem dinheiro, só que se você for trabalhar para ela, se você for trabalhar para ele, na empresa dele, aquela empresa não vai pagar os direitos, né? Não vai pagar tudo. E quantas pessoas sofrendo por causa disso. Porque trabalhou, deu o seu suor, levantou às 3 da manhã, às 4 da manhã, para ir trabalhar, e foi só cansaço e desgaste, porque no final mal conseguia receber o salário, e quando foi dispensado não recebeu os seus direitos. Deus, aleluia, Ele não pode aprovar crentes conhecedores da Bíblia, que comete este tipo de impiedade. Deus não pode aprovar, jamais Ele vai aprovar e concordar com uma injustiça. O que é direito da pessoa é direito da pessoa. Não importa se ele é macumbeiro, se ele é ímpio, se ele é católico, se ele qual é a religião dele, se ele é espírita, se ele, não importa o que ele seja. O crente tem que praticar a justiça e dar bom testemunho e pagar para o funcionário direitinho, como manda os estatutos da lei do trabalhista. Porque tem uma regra, existe a lei do trabalhador. Existe a lei e muitos crentes, aleluia, muitos crentes que têm empresa, que têm funcionários que trabalham, esses crentes acham que os outros é para trabalhar para ele de graça e ele não paga, sabe? E fica aquela coisa, então fica aquele mau testemunho. Aí diz assim, mas o dono dessa empresa aí, ele não disse que ele é crente da igreja tal? Não disse que ela essa mulher aí, ela não é da igreja tal? Ela não tem uma empresa, ela não é da igreja tal? Então, irmãos, tem muita gente dando mau testemunho para o povo do mundo. Tem muitos crentes nessa área de trabalho dando mau testemunho porque não paga o que é correto ao empregado, ao funcionário. Seja qual for o tipo de trabalho, seja qual for, tem que pagar os direitos da pessoa. Tem que pagar o que é correto para a pessoa. A pessoa trabalhou, tem aquele tempo de trabalho para receber, tem que pagar. Porque se não pagar, aleluia, essa pessoa, ela é reprovada nas obras. Ela pode ter fé, ela pode ser o que for na igreja, mas se ela não cumpre as regras da lei do trabalhador, aleluia, e não acerta as contas direitinho com a pessoa, esta pessoa, ela nunca vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida financeira. Nunca vai ter. Porque a Bíblia diz em Provérbios também que aquele que rouba ao pobre, rouba ao Senhor. Está em Provérbios. Tu já leu essa palavra? Sabia? Aquele que rouba o pobre, rouba a Deus. Então, porque já é pobre, aí a pessoa trabalha para ter um ganho, para ter um dinheiro, para ter um sustento. Aí vai o outro lá e rouba, então aí já é pertencência essa causa para Deus, aí Deus faz justiça. Aí Deus entra com providência, Ele entra com justiça. Porque está escrito na Bíblia que aquele que rouba o pobre, rouba ao Senhor. E ao contrário da... Só um minutinho. 5:07. Ao contrário,
Aleluia, louvado seja Deus, aquele que dá ao pobre. Essa é uma outra palavra de Provérbios, ao contrário. Aquele que empresta ao pobre, aquele que ajuda ao pobre, aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor. Tu entendeu? Então, são palavras verdadeiras extraídas da Bíblia. Da Bíblia. Então não adianta ir para a igreja de paletó e gravata, todo pomposo, bonito, cheiroso, cabelinho bem aparado, todo lindo e maravilhoso. Só que lá na empresa maltrata os empregados. Lá na empresa maltrata as faxineiras, os faxineiros, os que limpam o terreno, o espaço. Maltrata, humilha. Deus está falando aqui. E eu não guardo aquilo que Deus está falando. Deus me deu essa palavra. Provérbios 4. Aleluia. Aquele que é justo, seja mais justo ainda. Agora aquele que já está sujo, que se suje mais ainda. Porque para Deus, irmãos, para Deus, uma injustiça pequenininha é a mesma coisa a pessoa cometer uma injustiça grande. Para Deus dá no mesmo. Então, se deixou de ser fiel com o empregado, com o funcionário, sabe, pagou pela metade, ou às vezes pagou para um e para o outro não, olha, para Deus dá no mesmo. Então, quem é sujo se suja mais, e quem é limpo, quem já comete ou seja, quem já pratica a justiça, que pratica ainda mais, que se limpe cada vez mais. Faça justiça ainda. Está lá em Provérbios. E tu bem conhece essa palavra. Louvado seja Deus. Amém? Recebe essa palavra, Deus está alertando alguém. Não adianta, irmãos. Não adianta nós se vestir de boa moça, de boa aparência, de boa isso, de boa aquilo. Só que devendo para o próximo. E a Bíblia diz assim, eu já vou encerrar. A Bíblia diz assim, nada deveis a ninguém. Tu já leu essa palavra? Nada deveis a ninguém, a não ser o amor. Certo? Então, não deva nada para ninguém. Pague o que você deve para as pessoas. Louvado seja Deus, porque, aleluia, o que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso e Ele está falando com alguém aqui. Vamos despertar, irmãos, porque carregar um título de crente, de pastora, de missionária, de missionário, de obreiro, de diácono, de presbítero, carregar um título de crente, eu sou crente, eu sou... Olha, isso não leva ninguém a nada, a não ser para apenas carregar um título. Mas Deus não chamou a igreja para carregar um título. Não. A Bíblia diz que Deus, Ele procura os fiéis da terra. Ele procura. E Deus está preparando, Ele está preparando da terra pessoas com boas obras. Especial, zeloso e de boas obras. Amém? Recebe essa palavra, medite e pensa e coloca a tua vida no altar se estiver fora. Amém? Pois Deus conhece todas as coisas.